Graça e paz. Gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias da carta de Paulo aos Colossenses. Vamos iniciar uma caminhada por esta carta, que trata da sublime preeminência de Cristo. Este é o tema desta série. No capítulo 3 da carta de Colossenses, verso 10, ele diz: e vos revestistes do novo homem, que se faz, ou que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo e em todos. Santo Espírito, tu falas pela tua palavra. Nós dependemos do teu ministério. Por isso, por tua graça, glorificas a Cristo, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Meu celular foi clonado. Nesta viagem ao Piauí, quando eu voltei, tentei ligar para cá e o celular estava clonado. Cheguei aqui, eu fui trocar o celular e me disseram: ó, você tem duas opções, ou você troca só o número, ou você tem que trocar o aparelho. Ficar com o aparelho é mais barato, vamos trocar o número. Mas o número que eu peguei é de uma outra pessoa muito importante. E eu tenho sido chamado frequentemente, porque os outros não sabem que aquele número foi trocado. Então, alguém liga. Quem? Com quem o senhor deseja falar? É fulano. Eu não vou dizer quem é a pessoa. Esse telefone foi trocado. O senhor sabe o telefone dele? Não sei. Muito obrigado. Quem? Com quem o senhor quer falar? Com fulano. Esse telefone foi trocado. Ah, muito obrigado. Desculpa. Quem? Quem não é forma de se chamar telefone de ninguém? Isso é falta de educação. Como é que se telefona para os outros perguntando quem? Quando você vai telefonar para alguém, você liga, é da casa de fulano, é o telefone de fulano, que aqui está falando é fulano. Se identifica. Não se faz uma pergunta quem. Paulo começa
a sua carta se identificando. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não chamado por vontade humana, não fui convocado por nenhum comitê ou sistema humano, mas pela vontade de Deus. E aqui ele começa uma das cartas mais preciosas da Bíblia. Ela foi escrita por uma igrejinha em decadência, uma cidade em decadência, Colossos, entre Hierápolis e Laodiceia. Uma cidadezinha que tinha perdido o prestígio, estava declinando. Aquela igreja talvez tenha sido começada por algum dos primeiros cristãos, talvez alguém que fez parte daquele dia de Pentecostes, porque estava da Frígia. Tinha um grupo, aquela região está ali do lado da Frígia, onde estava perto de Éfeso, 160 quilômetros de Éfeso. Pode ser que sim, pode ser que também ele seja evangelizado por Epáfras. Paulo nunca esteve lá. Mas ele fala para uma comunidade como alguém que tem conhecimento do que está acontecendo naquela cidade. Depois que Epáfras saiu de lá e foi até Roma, onde Paulo estava preso. Colossenses, Filemon, Efésios e Filipenses foram cartas que Paulo escreveu da prisão. Nesta ordem. Colossenses a primeira. E ele escreve essa carta, não tenta escrever, ele escreve essa carta por causa de uma heresia que estava tomando conta da igreja de Colossos. E esta heresia é muito parecida com o que está acontecendo hoje no mundo. Por isso, a sua contemporaneidade, a sua atualidade, é uma carta do Jornal de Amanhã. Ela é super atual. Havia naquela igreja penetrado algumas coisas sorrateiras. São 3 os fundamentos da heresia: o legalismo, o misticismo, com suas formas mais diferentes, e o ascetismo. O legalismo proveniente dos judeus, que queriam que as coisas retornassem às sombras, às figuras, aquilo que tinha sido importante, mas que apontava para Cristo, que já havia perdido a sua importância. O casulo tem uma importância fundamental para a borboleta, mas chega um dia que a borboleta sai dali e não precisa mais daquele casulo. O ventre materno tem uma importância vital. A criança precisa daquele útero, precisa daquela barriga. Hoje de manhã nós estávamos aqui conversando com o pastor Júlio, e ele estava saltitante
já falando do Gabriel, a chegada do Gabriel. Gabriel está chegando aí. A dona Redonda está rolicinha. Ah, chegando o Gabriel. E ele contente. Vai chegar um momento em que ele não vai mais precisar daquele útero. Vai nascer e vai para um mundo diferente. Aí aquilo fica para trás. O Velho Testamento foi de uma importância vital. Gosto muito daquela expressão do Dr. Langston, quando ele diz que o Velho Testamento é a flor, o Novo Testamento é o fruto. Como a flor é importante, mas chega um tempo em que a flor se completa e vem o fruto. Cristo é o fruto. Cristo é o ápice da revelação de Deus. Então, aquilo tudo que foi bendito, conhecimento, mas não dá para voltar mais. Não dá mais para repetir aquelas coisas. Hoje nós estamos vendo um renascer do sionismo. Por favor, eu não sou anti-judeu, não sou sionista. Não, me entenda aqui. É a ressurreição do judaísmo para a igreja, as festas, os comportamentos, aquelas coisas, aquilo já passou. E águas passadas não movem moinho. Aquilo já passou. Hoje nós estamos no tempo de Cristo. Toda este retorno, ele é perigoso. Querer reeditar uma coisa que já exerceu o seu papel. Chega um tempo que não dá mais. Parou. O segundo problema é a questão do misticismo. O comportamento da filosofia gnóstica é uma relação entre o judaísmo e o ascetismo, gerando um misticismo. Uma escala entre o homem e Deus, uma espécie de aions ou de degraus que ficam no meio, intermediários. Anjos, adoração aos anjos, recorrência aos anjos. Essa preocupação exacerbada com o anjo, que os anjos se acampem, bota os seus anjos aqui, um anjo na porta, um anjo na janela, um anjo no altar, um anjo em cima, um anjo embaixo. É uma busca por anjo que é uma coisa impressionante. O culto aos anjos, Paulo vai dizer assim, ó, isso aí também já foi. Isso aí agora é assunto passado. Esse misticismo, esse andar ao redor de templo, esse negócio de número 7 vezes, 7 dias de oração, 7 dias de jejum, de sal, de descarrego, isso tudo é coisa velha. E é mistura. E o terceiro aspecto que é esse ascetismo. O corpo é mau, o espírito é bom. Tudo que é do corpo deve ser abolido. Agora o espírito, não, o espírito é transcendente. Aí ficam buscando experiências
espirituais de êxtase. Aí entra em transe, evade. Como é que é? A pessoa sai, tem uma palavra que ela vai lá para os espaços, abduzido. O sujeito foi abduzido. Entra uns... Porque o corpo é terra, é chão. Este mundo. Aí o sujeito abduza. Então Paulo começa a levantar este mistifório que foi misturado aí, esta salada de fruta, este salgasalho, misturou aquele troço, essa confusão. Ele disse, não, pera. Cristo é tudo. Esse é o tema da carta. Cristo é tudo, e é tudo em todos. E ele começa dizendo nesta carta, ele faz um trabalho, e nós vamos hoje pegar só um pouco do pano de fundo, para dizer o seguinte: nós vamos ter muito cuidado com esse tipo de miscelânea, que é fazer com que tudo isto convirja para Cristo, e não dá. Gosto muito da uma expressão do C.S. Lewis, que ele diz assim: a guerra do final dos tempos, a guerra final, vai ser contra Cristo, o cristianismo de Cristo, e o hinduísmo. Porque o cristianismo, o hinduísmo aceita tudo, e o cristianismo rejeita tudo. É Cristo somente, é somente Cristo e nada mais. Eu quero só andar um pouquinho aqui nesses aspectos que Paulo combate neste pano de fundo. Primeiro, a origem judaizante de querer fazer com que nós retornemos a Jerusalém. Os cânticos são voltados para Sião e não para Cristo. Só en passant, lembrar que o livro, o Código de Da Vinci, se refere a uma seita, a um priorato de Sião, que é responsável por alguns legados que foram lançados dentro da história da igreja, e que nós comemos gato por lebre, por não saber discernir o odre do cristianismo, e deixamos odres velhos serem receptáculos do vinho novo. É preciso ter cuidado, porque essas coisas não têm nada a ver com fé cristã. Como nós não temos nenhum compromisso com este sistema, nós vamos tratar nesta abordagem, desta sublimidade da preeminência de Cristo, de todos estes aspectos ao longo do tempo. Eu não sei quanto tempo nós vamos ficar nesta carta. Eu estou estudando com um grupo nas terças-feiras Romanos, e este mês fez 6 anos que nós estamos estudando Romanos, e estamos no capítulo 8, de modo que a gente vai ficar aqui mastigando,
Colossenses, porque Deus me chamou a atenção para este ponto. É daqui que nós vamos verificar o que é a riqueza desta graça de Deus, que está convergindo em Cristo, sendo tudo. No capítulo 2, então, nós vamos ficar muito em cima em Colossenses, capítulo 2, verso 16. A observância judaica a respeito de alimentos e a respeito de festas, de luas novas, de sábados, está sendo reeditada, está sendo hoje em dia ressuscitando essas coisas, muito em voga no cristianismo, não só fora do Brasil, nos grandes centros que estão, mas aqui. Lá na fazenda, no Piauí, onde nós tivemos há pouco tempo participando da inauguração de uma igreja, lá estava o menorá, aquela lâmpada de 7 velas, enfeitando. Uma coisa assim que a gente acha que essas coisas não têm, mas começa por aí. O cuidado começa por aí. Isso é lá no fim do mundo, naquilo que você poderia chamar de a cloaca do universo. Lá. Está lá o menorá. Por quê? Porque nós temos que ser pessoas atualizadas. E precisamos estar dentro do contexto que está sendo colocado em voga no mundo. Então vamos ler capítulo 2, verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. É uma coisa impressionante como nós gostamos destas festas e como nós perdemos de vista a celebração do dia de hoje. Este é o dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e exultemos nele. Que dia será este? É o dia eterno da redenção que nós temos em Cristo Jesus. Mas nós queremos festas, porque a festa move. Mas só que uma coisa, o bom da festa é esperar por ela. Depois que acaba a festa, vem uma sensação de inutilidade que só o casamento de Piquitita. Porque Piquitita queria se casar, e até que um dia ela se casou. E aí perguntaram para ela assim, Piquitita, como é que foi? Casou, Piquitita? Casei. E daí? Foi tudo que sobrou do casamento dela, foi um buchocho. Porque a gente tem esperança, quando eu casar vai melhorar. Casamento não melhora ninguém. Pelo contrário, às vezes piora. Quando eu me formar, quando chega e aí, só deu nisso? Só isso? Só. Acabou. Nem comida, nem bebida. Porque o reino de Deus não consiste dessas coisas, mas de justiça, de paz, de alegria no Espírito Santo. E ele diz aqui, olha, uma coisa muito interessante, ele diz, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isto, o verso 17, leia o verso 17 que eu pedi, não pedi que você lesse, agora você leia. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Tudo isto é sombra.
A carta de Efésios e a carta de Colossenses, elas são muito semelhantes. Dos 155 termos específicos da carta de Efésios, 77 são repetidos em Colossenses. Colossenses tem muito de Efésios, e Efésios tem muito de Colossenses. Como Colossenses foi primeiro, é Efésios que tem de Colossenses. E aqui nós temos que entender que sombra serviu um propósito, mas agora acabou o tempo dele. Sumiu. Agora nós precisamos da essência, do conteúdo da pessoa de Cristo, que é tudo. É o tudo de Deus. Portanto, nós precisamos ter o cuidado de não nos envolvermos com o periférico, perdendo de vista o miolo. Senão a gente se embanana. Né? No verso 11 do capítulo 2, alguns estavam querendo voltar a circuncidar as crianças, ou as pessoas, ou os homens, aqueles que haviam crido. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então não tem mais que circuncidar. Eu vi agora numa igreja cristã se introduzindo a circuncisão. Se você vir numa dos programas de televisão aqui, que sai de uma pessoa, uma pastora, está fazendo toda a comemoração, inclusive o sábado. Será que é por isso que a Bíblia fala que mulher não deve ensinar? Olha que nós estamos entrando na época da mulher. Esta é o século da mulher. Esta briga toda que está acontecendo no mundo é para a implantação da época da deusa, de Astarote, de Íster, de Ísis, de Vênus. É a época do comando. O homem agora vai para a cozinha mesmo. Vai lavar a louça, vai lavar roupa. Você está cozinhando a cabeça, doutor Braulio? Não adianta não, meu filho. Você vai ter que ir para a trouxa. Pegar a roupona e ó. Ainda bem que eles, antes de fazer, fizeram a máquina de lavar roupa. Ô bicho tamado. E começou a perceber, ele já logo fez a máquina de lavar roupa. E lavar prato. Foi o homem que inventou. Ele inventou logo que ele percebeu que o negócio ia chegando. Porque a Madame Blavatsky, lá no século XIX, já previa isto. Dentro do conceito da teosofia. Vocês vão ver metáforas. Porque eu tenho que falar por metáforas. Infelizmente não pode ser tudo direto. Para poder mastigar um pouco. Mas aí está um enredar, que é levar o indivíduo a retorno de coisas que são rudimentos. Vamos dar uma olhadinha também no versículo 14 do capítulo 2. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz.
estes aspectos ligados a formalismos, a legalismos, aqueles rudimentos e aquelas questões impostas, que não tem mais nenhum sentido. Por que não tem mais nenhum sentido? Porque Cristo é tudo, em todos. Porque toda a plenitude de Deus está em Cristo. Vamos agora olhar outro lado. Pastor Humberto hoje começou o batismo lendo este versículo, capítulo 2, verso 8. Cuidado! Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Aqui nós estamos entrando no campo da filosofia, já não é mais aquela questão religiosa, mas a filosofia, as filosofias, os rudimentos, as tradições dos homens, não Cristo. Cuidado, porque isto vem, e vem sorrateiramente, quando na fé a gente está envolvido com aquilo. Por que você está fazendo isso? Porque foi entrando, as danças estão entrando, as manifestações puramente ligadas ao sistema religioso, e a pessoa envolve com aquilo, e aí começa. Lá em Boston tinha um pastor que tinha uma cadeira, na cadeira não podia sentar ninguém, que ali tinha um anjo sentado naquela cadeira. E aí começava a gente cair, porque a força, os poderes hiperestésicos e essas forças rimênicas, as forças de Grayskull, os poderes. Vocês não sabiam que o caveira é Cristo? E que He-Man é o Adão? É o homem? E que a luta contra o caveira é para destruir a fé cristã? E atrás das coisas tem sutilezas para distrair a pessoa de Cristo, os entretenimentos. Olha, você sabe por que tem 5 aros lá aos 5 continentes? Não é? 5 continentes? É? Não é não. É os 5 pontas da estrela do pentagrama de Vênus. Foi colocado isso para iludir o tolo. É a força do poder, é o poder do homem, é o antropocentrismo, é o homem como medida de todas as coisas. Como foi bonito ver hoje a África do Sul dar uma surra na Austrália, que era o primeiro lugar, e nos Estados Unidos. Como foi bonito ver aqueles nadadores. E quando ele levantou lá, como foi bom ver Porto Rico dar uma surra no grande time. Oh, eu vibrei. Sabe por quê? Porque a gente fica do lado do mais fraco, torcendo pelo jacaré. A gente torce pelo mais fraco. Por que eu sou fluminense?
E nós ficamos ali. Esta ideia do poder traz orgulho, traz aquele estado de vaidade, né? Vamos ler aqui, capítulo 1, verso 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Sabe por que isso aqui? Porque eles diziam o seguinte: só os iniciados, só os iluminados podem chegar lá mais na frente. Os outros não vão ter conhecimento, ficam para fora. Só os capazes, só os melhores, só aqueles que receberam a melhor gnose do conhecimento, melhor capacidade, estes vão evoluir. Os outros vão ficar nos graus inferiores. Estes vão ficar para baixo. E aqui a palavra de Deus está mostrando, não, é todo homem, e o homem todo em Cristo. Deus tem um projeto para o homem de todas as raças, todas as pessoas. O evangelho é para o mundo. Deus amou o mundo. Este evangelho foi pregado em todo o mundo, está sendo pregado em todo o mundo, para que Cristo seja conhecido a todos. Não há ninguém especial, não tem. Vamos agora ter aqui uns especiais que chegaram, evoluíram mais. Essa ideia é esquisita, muito esquisita, mas está crescendo. Vamos fazer aqui uns acampamentos especiais para gente especial, que já tem maturidade, e vai crescendo, e vai querendo dar a ideia. Diz, não, no chão, no terra a terra. O tempo já se foi, mas eu disse que aqui nós vamos ficar. Não vamos andar com muita pressa. Estou no pano de fundo, porque depois a gente vai pegar versículo por versículo. Deus vai nos dar graça de nós descobrirmos que Jesus Cristo é o nosso tudo. Só para a gente não ir embora assim, dá uma lidinha no verso 17 e 18 do primeiro capítulo. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Oh, como é bom saber que Ele é o foco. Cristo. Esse assunto vai criar problema. Deixa eu logo dizer. Porque a coisa que mais o inferno detesta, porque Lúcifer, ele tem um projeto que é fazer do homem o anticristo. E todas as vezes que você aborda a suficiência de Cristo, o inferno se levanta. Para destruir a pregação da suficiência de Cristo. É aqui que começa a perseguição. Está dito isso hoje. É aqui que começa a perseguição. A fofoca. Aqueles que irão se sentir mal, porque nós não aceitamos dividir a glória com Deus. E Deus não aceita dividir a glória conosco. Ou Ele é tudo e nós somos nada, ou não vai acertar a coisa. Por isso Cristo é tudo e em todos, para acabar com toda e qualquer questão. O que você está querendo? Aí eu quero Cristo. Então continue aqui.
que você está querendo? Não, eu quero ter uma festa celebrativa do tabernáculo. Então, a porta está aberta. A porta está aberta. Vai atrás da festa do tabernáculo. Vai dançar. A dança não vai terminar aqui, não. Vai ter lugar mais para dançar. E vai dançar depois na fogueira. O negócio é bem animado. O forró de lá é quente. É quente. Vai dançar. Pode ir. Não faça cerimônia. Eu vou falar como o professor Werner Gustavo von Krauledart. A porta está aberta e o campo verdeja. Isto ele dizia para os alunos da aula de química dele. A porta está aberta e o campo verdeja. Qualquer semelhança é mera coincidência. Graças a Deus que hoje nós tivemos um grupo. Vocês creem na suficiência de Cristo, meninos? Hein? Cristo é tudo de vocês ou é metade? Ainda que nós não tenhamos nada para oferecê-lo, senão os nossos pecados, Ele tem tudo para nos dar pela sua infinita graça. Ele é tudo, e tudo está guardado, subsistindo nele, em nome de Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.